Momento Firmes na Fé e Reflexão do Dia com Padre Estevão Pronde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, que alegria chegar à sua casa através do nosso programa, nesta quarta-feira da oitava da Páscoa. Neste dia, o Evangelho insiste em nos ajudar a rezar com as sucessivas aparições de Jesus aos seus discípulos e relata o pedido do Mestre para que eles sejam testemunhas da ressurreição. Neste dia, rezamos o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu, lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém
onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Veja, caríssimo ouvinte, quanta riqueza neste Evangelho. A alegria que palpita em nosso coração nestes dias é pelo Cristo ressuscitado e com Ele cada um de nós. Vimos no Evangelho de ontem Jesus se apresentando a Maria Madalena, ressuscitando na figura de um jardineiro, assim pensava ela. Hoje, neste Evangelho, Jesus se apresenta a 2 de seus discípulos no caminho do povoado de Emaús, como um peregrino, como alguém que está de passagem pelo local. Vejam, Jesus aparece em meio ao desespero daqueles dois e pergunta-lhes: de que estás falando? Eles então se põem a refletir: não será possível que exista uma única pessoa neste país que desconheça os últimos acontecimentos. Mas eles não param simplesmente nesse pensamento. Eles partilham com aquele homem, com aquele desconhecido até então, das suas dores, das suas saudades e também das suas frustrações. É bem verdade que já corriam notícias sobre o túmulo vazio e as aparições dos anjos, mas mesmo assim, eles estavam inconformados porque não viam o Senhor. Tantas e tantas vezes também nós queremos ver fisicamente o que só é possível enxergar espiritualmente. Pergunto, amado ouvinte, como está a tua vida de oração? Às vezes nós exigimos tanto do Senhor e não fazemos nada em contrapartida. Aqui lembramos as palavras de Jesus ditas neste Evangelho: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus, por diversas vezes, diz isso a você, diz isso a mim. Embora os dois conheçam essa voz que lhes fala das Escrituras, seus olhos parecem estar vedados, cobertos, e não reconhecem o seu Salvador. A fala de Jesus em meio ao caminho acalma o coração daqueles homens, desfaz todo o desânimo e alivia todas as dores da alma. Qual a tua dor hoje? O que precisa ser curado pelo Senhor? Os dois então dizem a Jesus: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Fica conosco é o pedido insistente a alguém que eles ainda não reconheceram. No entanto, no íntimo do coração, eles já sentem aquela mesma alegria, tantas vezes experienciada nos encontros com Jesus, com o Mestre. Entrou com eles e ficou. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou, depois partiu e deu a eles. Lucas 24, 29 e 30. E na fração do pão acontece então o milagre da Páscoa. Os dois reconhecem o Mestre. Eles veem as mãos perfuradas e aquele semblante inigualável do Filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele tornou-se invisível. Vai nos dizer o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 31. Nos momentos difíceis da vida, reze como os dois apóstolos: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então ele entra para ficar com eles. À mesa, Jesus toma o pão, abençoa e lhes dá.
o mesmo Ele faz com cada um de nós. O Evangelho nos diz ainda que seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Jesus então desaparece da vista deles, mas fica no seu coração. Uma vez, a gente fazendo uma experiência com Cristo Jesus, esta experiência muda a nossa vida e nunca mais seremos os mesmos. Eles chegam a dizer: não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava das Escrituras? A experiência é tão extraordinária que os discípulos precisam levar a notícia naquela mesma noite a Jerusalém. Pergunto, você, o que está fazendo para anunciar o Evangelho, a Boa Nova, o Reino de Deus? Peçamos neste dia a graça de reconhecer o Mestre e o seguirmos anunciando. Nossa missão enquanto cristão, batizado, católico apostólico romano, é tornar Jesus amado e conhecido. Assim, nós estaremos anunciando o reino de Deus, que é Cristo Jesus. E assim alcançaremos a salvação e a vida eterna. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amado ouvinte, feliz e abençoado dia. Fique em paz, que o Senhor esteja sempre em teu coração. Meu abraço em minhas orações.